Sim. Eu vejo uma situação muito interessante com essa questão do vulcão. O ser humano, ele devia ser um vulcão em erupção de boas ideias. É a minha filosofia. Eu sou professora. E quando eu vejo, é uma responsabilidade muito grande, porque quando falo em pequenas atitudes, que vão construir, em situações da natureza que vão nos prejudicar, que o planeta pede socorro, e o professor Célio coloca muito bem a questão, não é o planeta que pede socorro, ele vai continuar aí, pode adquirir uma outra condição com as suas complexas relações, e nós estamos de passagem. Então eu vejo muito o seguinte, um vulcão fez um abalo justamente numa Europa inteira, com todas as ligações que tinham. Então mostrou claramente que não adianta você pensar no indivíduo, na sua atitude como indivíduo. Eu, por mim, porque eu sou racional, segundo dizem as teorias, hoje como educador eu acho que nós somos muito irracionais para muitas coisas. Nós não nos permitimos, dentro dessa irracionalidade, conviver. Nós sempre temos o básico aí, que é o nosso desenvolvimento econômico do lucro pelo lucro. Então, se você para uma Europa inteira, com aquela potência, não foi só a Europa, todo mundo foi atingido de uma certa forma. Com certeza, mas que é saindo da Europa e chegando assim, de outros lugares. Foi bacana porque foi na Europa, que é o centro das discussões, os centros das complexas relações. Mas o que eu vejo como educadora, que é muito importante, às vezes as pessoas falam assim comigo, coleta seletiva. Eu falo, coleta seletiva não é de lixo. Coleta seletiva tinha que ser de boas ideias e boas atitudes. Primeira coisa. Nossa, tem que falar de meio ambiente, de planeta. Vamos falar de reciclagem? Eu concordo. Reciclagem de pessoas. Não adianta, sabe, não adianta querermos avançar muito em determinadas ideias de tecnologia se nós não temos princípios avançados de dia a dia. Uhum. Nós não convivemos. Que bom seria se a gente pudesse ter esses bate-papos com frequência. Nós não convivemos entre nós e nem com os animais, com as flores, com as plantas. É que o professor Célio estava falando, né? A gente não... Eu paro, eu paro para prestar atenção no céu estrelado, que eu acho que é a coisa mais linda, o passarinho. Eu já contei até aqui no programa que lá em casa um dia, aí eu me permiti, fiquei mais de uma hora vendo o passarinho. É o macho, né, gente, que faz que vai buscar os pauzinhos, porque o macho... João Graveto. É o gravetinho. E a fêmea lá no local, ela fazendo. Então eu fiquei assim, da varanda do meu quarto, olhando assim na árvore que tem embaixo. Eu achei a coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, que arte. Aquilo é uma obra de arte. E a gente não para É um exemplo de convivência. Uhum. Na natureza, você tem exemplos de convivência. Só que hoje os meninos vivem em função de videogame, de computador. Então, na hora de perceber essas coisas... Porque não é só você parar para ver. É você conseguir enxergar, né? E outra coisa, eu vejo da seguinte forma. Você tem uma sensibilidade de mudar se você tem condição de ver outras coisas. Então, se você observar um céu estrelado, pode ser extremamente contemplativo, como pode ser uma coisa extremamente aborrecida. Depende do seu estado de espírito. Uhum. E é o estado de espírito que vai dar mudanças para essas convivências. Pois é. E você está falando dessa coisa aí, né, da gente... não adianta olhar, você tem que enxergar, né, prestar atenção. Às vezes a gente presta atenção quando a gente é incomodado. Por exemplo, uma poluição do ar tremenda, que você não consegue... Você respira, não tá aquela coisa gostosa, né? As enchentes, né? Que a gente viu aí, gente, no Rio de Janeiro. Olha que exemplo, né? Nós estamos falando do vulcão que está lá, mas está no nosso planeta, né? E isso que aconteceu no Rio e que já aconteceu em Belo Horizonte também, né, professora? Sim. Tudo, eu vejo, a questão do Rio de Janeiro, a questão do vulcão, a questão do desmatamento da Amazônia, isso dentro de uma gestão ambiental, que é a minha área específica, isso é o nosso dia a dia. E não adianta você ter o conhecimento, a técnica mais apurada possível e tentar disseminar aquilo com o máximo de cautela, de debates, se você não faz a pessoa enxergar o que ela é. Então hoje, como educadora, eu estou numa outra fase. Eu gostaria que as pessoas mostrassem, elas têm problemas, todos nós temos, mas todos nós temos chances de contribuir, por menor que seja a contribuição, de uma forma muito positiva. Tem um poema da Clarice Lispector que eu acho muito interessante, que é sobre mudar o tempo, onde ela coloca em palavras maravilhosas que o importante não é mudar, não é a velocidade da sua mudança, e sim a direção que você está dando para esta mudança. Uhum. Então eu vejo que hoje, dentro desses inúmeros caos
que a natureza está apresentando, o que ela está pedindo é o seguinte: não adianta vocês correrem tão rápido quanto vocês querem. É preciso que vocês mudem, mas tomem direções que podem ser mais lentas, mas que sejam mais consistentes. Com certeza. Depois nós vamos esmiuçar isso, porque é interessante, né, gente? Sim. Só para o Zé Carlos não deixar de entrar nesse bloco, né? Aí, Zé Carlos, estou pensando, né, da sua palestra, Planeta Vive. Depois eu queria que você falasse sobre isso, mas antes, lembrando que antigamente, dos filósofos antigos, né, Pitágoras, Platão, todos aqueles, eles achavam que a Terra tinha alma, né? Nós hoje, nós entendemos, conseguimos entender isso para nós hoje, né? Seres humanos, a Terra tem alma? O que a gente tem visto é que a gente tem se preocupado muito com a parte física da Terra, né? E essa é a nossa preocupação imediata. E justo a gente preocupa porque ela está afetando a nossa parte física também, né? Como você relatou a questão lá do vulcão. Chegar nessa ideia da Terra estar viva já é um passo muito grande, né? De tratar ela como ser vivo. Hoje se fala muito da biosfera, de toda a vida que envolve a Terra, mas a gente ainda não considera a Terra um ser vivo, né? A gente considera ela só um receptáculo que traz em si essa vida. Agora, falar de alma é um aprofundamento ainda muito maior, né? Ou seja, e você lembrou bem, se a gente voltar na nossa origem filosófica, na nossa origem civilizatória, a gente vai perceber que essa ideia não era uma ideia desconhecida, né? Não só os filósofos, não só os filósofos de linha platônica, pitagórica, que você comentou, mas a gente vê isso em praticamente todas as grandes tradições da humanidade. A gente vê isso como tradições religiosas, às vezes, como tradições filosóficas, né, culturais, de relacionar a Terra como um ser vivo, e um ser inteligente, e um ser, além de tudo, de nível superior, de característica superior, até às vezes o próprio homem, né? E que tem alma. E que tem alma. Porque... E você sente isso porque você é geólogo, né? Na geologia a gente não aprende isso. Pois né? por isso que eu estou te perguntando. É uma percepção que a gente passa a ter. Eu acho que é mais da natureza das pessoas, né? E não diria que isso é uma condição profissional ou de uma cadeira de estudos, né? É uma condição natural do ser humano se relacionar com o meio ambiente, se relacionar com a Terra, né? A gente não pode fechar os olhos para ver a vida na Terra, para ver que a Terra é inteligente e, consequentemente, se a gente tem alma, ela também deve ter, né? Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse assunto. Agora, se você quer dar opinião, quer participar desse papo aqui gostoso, pode, claro que pode. brgerais@redminas.mg.gov.br, robertazampetti.com.br ou twitter.com/brgerais. A gente volta daqui a pouquinho.